Capítulo 95, Magia Dimensional 2. A ideia do teletransporte nasceu depois de perceber as limitações do voo. Como todos devem saber, é impossível se mover de tal maneira que um exército ou seus suprimentos. Não é uma questão de mana necessária, pois levaria muito tempo. Sem mencionar que ofereceria um alvo perfeito para uma emboscada, já que não magos seriam patos. A primeira ideia era apenas mover um corpo muito mais rápido, mas acima de um certo limite de velocidade, a poeira se torna perigosa como uma flecha, os insetos atingem como uma avalanche. Adicionar uma barreira forte o suficiente para suportar tais riscos tornaria o consumo de mana proibitivo, mesmo para um pequeno grupo de pessoas. Assim, um idiota que leu muitos contos de fadas teve a ideia de teletransportar, como converter matéria viva em outra coisa que pudesse sustentar viagens em alta velocidade e revertê-la quando chegasse ao destino. Rude riu alto, como se fosse a melhor piada de todos os tempos, mas quando percebeu que era o único rindo, seu lábio superior se curvou em uma expressão de nojo. Como você pode ser tão burro? Você realmente não entende? Ele perguntou, sem receber nenhuma resposta além de olhares perplexos. Em um conto de fadas, é ótimo. Mas, na realidade, converter a matéria viva em outra coisa é apenas uma palavra chique para dizer matar. Como você pode ter certeza de que a coisa que chega do outro lado é realmente você? O que se uma parte do seu corpo, mente ou alma se perder? Como você acha que poderia recuperá-lo? E, mais importante, a coisa recém-nascida perceberia que não era original? Uma coisa é teletransportar uma pedra, mas os seres vivos são muito mais complicados. Interessante. Lee pensou. É o mesmo enigma moral que o físico teórico teve sobre o teletransporte de volta à Terra. Alguém até fez um filme de Hollywood sobre isso, e não me deixe começar pela necessidade de ter coordenadas perfeitas. O professor Ruth continuou. Rematerialize um pouco alto demais, muito baixo ou muito perto de um companheiro de viagem na morte instantânea. Sem mencionar que os insetos, poeira e até mesmo animais mencionados acima não são obrigados a abrir espaço para sua chegada. O menor deslize e você tem uma mosca no cérebro. O último mago que tentou se teletransportar se materializou no céu, na esperança de evitar tais problemas, apenas para um bando de patos cruzar seu caminho, fazendo-o morrer como o charlatão que ele era. Desta vez, parte da classe riu do humor obscuro. O que vou ensinar a você é a arte de manipular o próprio espaço, permitindo que você chegue do ponto A ao ponto B em total segurança em um instante, mesmo que os dois lugares estejam a milhares de quilômetros de distância. O professor Rude acenou com as mãos de maneira circular e logo apareceram dois pequenos pontos pretos. O primeiro entre as palmas das mãos, o segundo bem na frente da garota sentada no meio da primeira fila. Com cada palavra mágica que ele falava, as manchas começaram a aumentar e a se estenderem de maneira especular, uma extremidade quase circular, do tamanho de um punho, enquanto a outra era tão fina e pequena para ser pontual. Eles assumiram a forma de um funil, feito de energia, com as duas extremidades girando a uma velocidade inacreditável. Esse é um horizonte de eventos. Lee ficou chocado, a ponto de se levantar para observar melhor o fenômeno. Depois de apenas um segundo, os funis de energia entraram em colapso, deixando em seus lugares duas fendas no espaço. O professor Rude estendeu a mão para dentro da primeira fenda, fazendo-a reaparecer logo acima da mesa da garota, tirando a caneta dos dedos. Você entende agora? O espaço dobrado requer a mesma quantidade de energia e foco que o teletransporte, mas é infinitamente mais seguro. Andar por um portão é como atravessar uma porta. O que entra, sai. Nem mais nem menos. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Mesmo um truque simples como o que acabei de mostrar a você tem muitas limitações. Antes de tudo, requer uma linha de visão clara, caso contrário, não é possível ter um foco claro dos pontos de entrada e saída. Em segundo lugar, mesmo um pequeno portão exige pelo menos a capacidade de triplicar o lançamento, pois você precisa misturar e controlar as energias da magia da terra, do ar e da água. Esses são os elementos mais básicos para um portão.
A adição de mais elementos permite criar fendas maiores, e é a única maneira de torná-las estáveis o suficiente para permitir que mais de uma pessoa a percorra. Você precisará desenvolver um entendimento profundo desses 3 elementos, apenas para iniciantes. Apesar do que você possa pensar, a magia dimensional não requer uma quantidade enorme de mana, como algumas especializações. O requisito mais importante é a sensibilidade a pequenas flutuações de energia e espaço. Não é algo que você possa usar como força bruta. Você deve ser capaz de sentir o portão crescendo e se adaptar às suas mudanças. Se você não alimentá-lo com mana no momento certo, no lugar certo, ele nunca será aberto. A magia dimensional não é uma especialização, não possui requisitos estritos que não possam ser superados com prática e trabalho duro. No papel, é algo que todo bom mago pode fazer, mesmo aqueles com uma especialização ou nenhuma. Amanhã começaremos com nada além de um simples truque de salão. Rude abriu 2 portais pequenos, do tamanho de uma moeda, um acima do outro. Então ele deixou cair uma pedrinha no portal inferior, que reapareceu da parte superior, caindo no portal inferior em um loop sem fim. O aviso prévio está previsto. Melhor se você começar a ler seu livro a partir de hoje, se não quiser começar com o pé errado. Perguntas? Uriel levantou a mão, recebendo permissão para falar. Professor, você disse que o teletransporte não existe, mas o que era piscada há pouco tempo? Eu não vi nenhum portão se abrindo. Excelente pergunta, jovem. Pela primeira vez desde que entrou na sala, o professor Rude sorriu gentilmente. Muitos estavam chegando interiormente, se perguntando se a pergunta era realmente boa, ou melhor, ele estava apreciando o pai de Uriel. A mágica dimensional não é apenas uma questão de logística e transporte, nas condições certas também é uma ferramenta perfeita para defender ou atacar. Mas em tais cenários, você não pode esperar que o inimigo seja gentil o suficiente para esperar que você termine, tudo precisa ser rápido. Permita-me mostrar a você piscada novamente, desta vez lentamente. O anel da academia no dedo de Rude bateu na magia do castelo, abrindo 2 portais, um na frente do professor e o outro no meio da classe. Mas, ao contrário de um passo de dobra, onde as 2 extremidades estavam paradas, o portal em frente a Rude avançava, fazendo chegar ao destino sem precisar dar um passo. É assim que o Blink funciona, muito mais rápido. Usar magia dimensional em combate é o teste final de habilidades de um mago. Outra aplicação útil, mas ainda mais difícil, é a seguinte. Por favor, levante-se. Rapaz Uriel seguiu as instruções, mas assim que se levantou, viu-se observando o professor Rude em pé atrás de sua mesa, enquanto ele agora estava no meio da sala. Esse feitiço se chama troca. O nome é autoexplicativo e requer 2 conjuntos de portais que, se cronometrados corretamente, criam o desvio perfeito. Às vezes, até uma oportunidade de matar. Nos meus dias, certa vez me vi cercado por arqueiros usando flechas encantadas. O comandante deles me fez o favor de ficar parado tempo suficiente para que eu cronometrasse os Vits, de modo que enquanto eu estava fugindo, ele se tornara uma boa almofada de sangue. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Rude, lembrando a expressão chocada dos soldados quando eles perceberam o que havia acontecido. Mas não me entenda mal, o troca é ainda mais difícil do que o piscada. Exige que os 2 alvos ainda estejam a uma distância de 10 metros e um visual nítido. Mas eu discordo. Mais alguma coisa? É realmente possível para um único mago abrir um portão para um local a 100, se não milhares de quilômetros de distância? Perguntou uma menina pequena. Sim e não. Um único mago pode abrir um portal que leva a um destino muito mais distante, mas ele precisa ter mana suficiente para apoiar a tarefa ou um item mágico para compartilhar seu fardo. Além disso, não se pode ir a um local que ele nunca foi antes. A visualização é um elemento-chave, assim como o conhecimento das coordenadas exatas. Além disso, a abertura de tal portão requer um foco. Algo assim de seu amuleto dimensional. O professor Rude pegou uma pequena esfera com muitas runas vermelhas arcanas gravadas nela.
Os magos dimensionais geralmente plantam faróis mágicos em seus destinos mais comuns, tornando a abertura de um portal muito mais fácil e menos consumidora de mana. Como eu disse no início da lição, meu assunto é realmente complexo. É melhor evitar encher a cabeça de noções inúteis. Concentre-se na tarefa em questão. É preciso primeiro aprender a engatinhar, depois andar, e só então podemos nos preocupar com sua velocidade de corrida. Quase no mesmo momento, o gongo sinalizando o fim da lição ressoou. Muitos estudantes tinham uma expressão preocupada e Lita era um deles. Isso é muito ruim. Não só eu nunca pratiquei algo assim, mas a sensibilidade não é exatamente o meu ponto forte. Sempre que eu encontrava uma dificuldade, enganava-me com a verdadeira magia até entender o verdadeiro cerne do problema, ou confiava no piloto automático da magia falsa para entender o fluxo mágico. Qual é a taxa média de sucesso por ano para este curso? Segundo os registros da academia, é um pouco menos de 60%. Soros respondeu. Quantos estudantes graduados conseguiram apesar de não ter conseguido? Lita estava pensando em abandonar o assunto, para evitar que isso afetasse suas notas. Ele sempre poderia copiar livro e estudar em seu próprio ritmo mais tarde. Nenhuma resposta o deixou abatido. Vire essa carranca de cabeça para baixo. Mesmo o garoto mais experiente daqui tem apenas 6 anos de prática mágica, você tem mais de 12. Sem mencionar a hexaconjuração e a verdadeira magia, eu sei, mas a prática não é tudo. Parece uma disciplina que exige muito talento, e nós dois sabemos que eu não sou um gênio. O revigoramento e a verdadeira magia não podem me ajudar, como eles fazem para o mestre de forja e curandeiro. Acabei de bater em uma parede. Capítulo 96. Um verdadeiro gênio se preocupa. Depois da magia dimensional, chegou a hora das lições de especialização. O curso do professor Nalear estava em espera forçada. O número de estudantes que exigiam uma segunda avaliação excedeu em muito as expectativas. Um dia não foi suficiente. Glória teve o resto da manhã livre, enquanto Lita e os outros foram para a aula de mestre curandeiro. Uma vez no hospital da academia, os alunos descobriram que o professor Vastor havia organizado um pequeno refresco antes de iniciar oficialmente o novo trimestre. A turma havia diminuído de 34 para 28, e alguns deles mal haviam quebrado um C entre aqueles que perderam um amigo e os que estavam aterrorizados com a ideia de sofrer o mesmo destino. Muito poucos estavam com um humor para a celebração. Vastor não parecia notar, no entanto, e mesmo que os boletins fossem secretos, não era difícil adivinhar notas com base em como ele tratava os diferentes alunos. Ele dedicou muita atenção àquilo a Lita, despertando a inveja de muitos. Aqueles que gostam do professor rude eram tendenciosos contra a linhagem dos plebeus, teriam dado um braço e uma perna para ter a oportunidade de lhes ensinar uma lição. No entanto, eles estavam cientes de que, por causa das cédulas, o melhor que podiam fazer era desmembrar mentalmente se não quisessem ser expulsos. Sem mencionar que, em vez de ser repreendido, Vastor havia recebido um prêmio por espancar estudantes indisciplinados durante o simulado. Continue trabalhando duro, meus queridos alunos. E lembre-se do que eu disse no início de nossas aulas. Depois do segundo trimestre, a aula será reduzida pela metade. Teremos sorte se 20 de vocês conseguirem se formar como curandeiros. Pela maneira como ele olhava para os estudantes enfurecidos, ele havia gostado disso. Durante a aula, o grupo de Lita finalmente teve a oportunidade de liderar procedimentos delicados, como o crescimento de órgãos e membros perdidos. Anteriormente, as 3 equipes masculinas, uma responsável pela regeneração e a outra por manter os sinais vitais do paciente estáveis, eram compostas por 2 professores e apenas um aluno. Agora a balança havia mudado, e apenas um professor permaneceu em cada equipe. Quando Kila e Lita não estavam no comando de uma das equipes, o professor Vastor sempre os colocava como o segundo em comando, pronto para assumir o procedimento, caso algo desse errado. Levou alguns pacientes a Lita para entender todas as peculiaridades e riscos de regenerar um membro perdido.
O feitiço de nível 4 não podia ser manipulado apenas com mana bombeada sem pensar, ou todo mundo poderia ter feito, mesmo sem uma especialização. Todo o processo girava em torno de um delicado equilíbrio entre os dois grupos de curandeiros, tendo o paciente como ponto de apoio. O mago que liderou a regeneração teve que manter o feitiço ativo, enquanto dava ao corpo do paciente tempo para rejuvenescer. Com intervalos muito curtos entre pulsos de mana, a maior parte de sua eficácia seria perdida, tornando o procedimento mais longo e mais difícil. Além disso, colocaria um grande estresse no corpo do paciente, com o risco de um novo membro estar com defeito. Era preciso dar tempo à equipe de suporte vital para reintegrar a vitalidade perdida do paciente durante o processo, sobrecarregando seu metabolismo o menos possível. A segunda equipe agiu como força vital, mas a taxa de gotejamento teve que ser ajustada manualmente, dependendo das circunstâncias. Muito rápido e a energia seria perdida, apenas dando ao paciente uma sensação de euforia. Muito lento e o dreno maciço causado pela regeneração poderia matá-lo ou incapacitá-lo permanentemente. As equipes tiveram que coordenar entre si, os primeiros pulsos de mana espaçados o suficiente para permitir que a infusão de força vital fosse eficaz, o segundo ajustando o fluxo sempre que necessário, para evitar que o feitiço regenerativo fosse interrompido por uma pausa muito prolongada. Lit e Killa rapidamente dominaram os dois papéis, recebendo muitos elogios da equipe médica e 30 pontos do professor Vastor. Eles eram os únicos que, apesar de perderem o controle do feitiço, conseguiam consertar as coisas por conta própria, sem a necessidade de um professor para assumir. No caso de Lit, ele fez isso de propósito. Graças ao revigoramento, ele foi capaz de ter total consciência do status do paciente. Lit podia entender rapidamente quando era necessária mais força vital, instruindo a outra equipe a acelerar ou desacelerar, e cronometrar os pulsos de regeneração para que a próxima chegasse apenas quando a anterior já estivesse perdendo eficácia. No entanto, ele teve que cometer erros, alcançar a perfeição desde o primeiro dia teria sido muito atraente. Mesmo com a ajuda da verdadeira magia, a tarefa teve um grande impacto na mente e no corpo. O estresse de lidar com a vida humana exerce uma enorme pressão sobre todos. Os pacientes eram pessoas reais e não mais manequins. Devido à longa fase pré-operação, os alunos foram forçados a passar um tempo com eles durante o semestre anterior, a conversar e conhecê-los pessoalmente. Era impossível considerar suas vidas apenas um número em sua taxa de sucesso/fracasso. E enquanto Lit usava o revigoramento, os outros só podiam confiar em sua sensibilidade mágica, ouvindo o pulso dos pacientes e vigiando sua expressão de dor. Era algo incrivelmente difícil. Lit não fazia ideia de como os outros poderiam fazer isso. O mais assustador era que, apesar de tudo isso, Killa estava a poucos passos atrás dele. Mesmo presa à magia falsa, ela foi capaz de absorver como uma esponja todas as noções e sugestões que o professor Vastor lhes deu, conseguindo se sintonizar com cada paciente. Lit nunca seria capaz de fazer isso, pelo menos não tão rápido. Ele aprendeu por experiência, pouco a pouco com todos os procedimentos, usando o revigoramento como mão orientadora sempre que tinha alguma dúvida. Quanto mais tempo eles passavam juntos, mais consciente ele estava de que era apenas uma questão de tempo até que ela se revelasse um gênio. Seu núcleo de mana já estava em pé de igualdade com o de Lit. Só posso me dar um tapinha nas costas por cuidar dela por todo esse tempo. Se alguma vez surgir necessidade, ela poderá se tornar um ativo inestimável. Se ela realmente é uma curandeira da classe S, ela me dispensa de todas as atenções desnecessárias, evitando que o simples talento da classe A como eu seja pressionado. Além disso, não é como se ela pudesse ameaçar minha posição. Com meu conhecimento de bioquímica, biologia e anatomia, sempre serei o topo no campo teórico. Quem imaginara que todos os seminários de créditos extras para a faculdade seriam recompensados dessa maneira? Todos os outros alunos não sabiam se riam ou choravam de seu desamparo. Inveja e vergonha brigavam em seus corações, como dois leões caindo de um penhasco. Não importa qual deles venceria, o resultado seria o mesmo.
Até Urial e Fria sentiram uma pontinha de ciúmes enquanto se comparavam a eles. Mas acima de tudo, eles estavam orgulhosos e felizes por seus amigos. Lith os ajudou inúmeras vezes no passado, nunca pedindo nada em troca. O que começou como um simples relacionamento comercial evoluiu em uma amizade honesta. Quanto a Aquila, eles nunca poderiam se ressentir dela. No começo, Urial a abordara apenas por curiosidade. Ele a considerava um animal de estimação, alguém talentoso que seria fácil de manipular devido à sua ingenuidade infantil e seu passado pobre. Mas o crescimento de Aquila como pessoa e mago surpreendeu, levando Urial a abandonar seus preconceitos e a aceitá-la como uma colega. Agora, depois de 3 meses juntos, ele se sentia profundamente envergonhado de sua atitude inicial em relação a ela, e estava tentando fazer as pazes. Fria, em vez disso, gostava de pensar nela como a irmã mais nova que sempre desejara. Aquila era honesta e tinha um grande coração. A amizade deles se desenvolveu naturalmente desde o primeiro encontro, ambos sofrendo constante assédio dos outros alunos. Quando o corpo de Aquila começou a mudar devido ao rápido crescimento induzido pelo tônico, Fria a ajudou a administrar sua primeira menstruação, ensinando-lhe tudo sobre o que significava ser jovem, tornando-se confiante. Quando Fria atingiu uma parede durante a especialização, Aquila se ofereceu para ajudá-la. Duas começaram a estudar juntas, e qualquer dificuldade que Fria encontrasse, Aquila sempre esteve lá para ela. Ela nunca tinha falado sobre suas aulas particulares com ninguém, nem mesmo tentando impressionar Lith, por quem Fria sabia que ela tinha uma queda enorme. A natureza humilde e gentil de Aquila a havia levado além do que as palavras podiam expressar. Fria a havia encontrado em um estranho, algo que até sua própria família sempre a negou. Ela estava pronta para fazer qualquer coisa por sua irmã adotiva. Quanto a Aquila, ela estava agradecida por a magia de nível 4 ser tão difícil. Seu trabalho como curandeira, com a pressão constante de ter outro ser humano em suas mãos, era a única coisa que obrigava seu coração rebelde a descansar. Quando se conheceram, Urial era como um príncipe encantado pelos contos de fadas que lia quando criança. Ele era nobre, poderoso, rico, bonito, inteligente e gentil. Quase bom demais para ser verdade. Lith, do outro lado, tinha sido mais como um Lorde Demônio. Frio, assustador, impetuoso, conversando com todos como se fossem formigas, brilhando com a alma, gelando os olhos mortos. Mas depois dos 2 primeiros dias, algo mudou. Ela notou quão indiferente Urial realmente era, às vezes até esquecendo sua existência. Fria era quem realmente cuidava dela, enquanto Lith era complicado. Quando as primeiras aulas particulares de magia começaram, ele perdeu a maior parte de sua vantagem, tornando-se mais solidário e útil do que o próprio professor Trask. Ele era o único que não olhava para ela pela quantidade de comida que ela comia todos os dias. Pelo contrário, ele a incentivaria a comer mais e a ajudaria a manter sua dieta equilibrada. Lith sempre se preocupava com a segurança dela, incentivando-a a pegar uma cédula, até a defendê-la quando ela ainda tinha que conseguir a sua. Nos últimos meses, sempre que os alunos tentavam casualmente esbarrar nela, Lith trocava de lugar com Aquila. Não importava o tamanho do outro cara, Lith permaneceria imóvel como uma montanha, enquanto o outro cairia sobre seu traseiro estremecendo de dor. Depois de 1 mês do primeiro encontro, quando ela teve seu primeiro período menstrual, ele notou sua angústia, aliviando a dor com um de seus feitiços pessoais e levando-a à Fria para obter ajuda. Como curandeiro, ele era obrigado a saber tudo sobre isso também, mas tinha a sensibilidade de evitar constrangê-la, deixando outra mulher ajudá-la a enfrentar aquela situação embaraçosa. Foi depois daquele momento que algo dentro de Aquila mudou. Sempre que o via, sentia borboletas no estômago, a boca secava. Cada vez que falavam, ela precisava de força de vontade para não falar rápido ou rir de tudo o que ele dizia. Com o tempo, ele se tornou mais gentil, ajudando-os sempre que podia durante as aulas particulares, respondendo a todas as perguntas e dando-lhes dicas. Ela começou a admirar sua atitude fria em relação a estranhos, não dando a mínima para o que eles pensavam ou diziam, tendo olhos apenas para seus amigos.
Lit logo se revelou sábio além de seus anos, sabendo muitas coisas e tendo anedotas sobre quase tudo. Às vezes, quando caminhavam lado a lado, suas mãos se tocavam casualmente. Naqueles momentos, ela se sentiu muito difícil resistir à compulsão de pegar sua mão, sentir seu calor. Outras vezes, quando ela estava sozinha em seu quarto, sua mente ficava louca de fantasias e ilusões, fazendo-a sentir-se quente e confusa nos lugares mais estranhos. Quando Kila falou sobre isso com Fria, ela disse que era perfeitamente normal, apesar de corar ao ouvir a pergunta. Quando Fria explicou o que significava, Kila pensou que morreria de vergonha. Felizmente, havia apenas as duas, e ela sabia que podia confiar em sua amiga. Com o tempo, ela aprendeu a administrar seus sentimentos, principalmente porque estava com muito medo de fazer algo sobre eles. Exceto pelo professor Analear, Lit parecia completamente desinteressado por meninas. Kila estava consciente de que, mesmo que graças ao tônico, ela agora tivesse 1,5 metro de altura, ela não era nada de especial. Sua figura ainda era pouco desenvolvida e muito infantil. Ela não tinha as curvas de Fria nem o carisma inato de Glória. A única coisa que ela podia fazer era permanecer forte e esperar que seus sentimentos desaparecessem. Continua